Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Estamos iniciando mais uma live da nossa série Gestão de Pessoas e hoje nós vamos continuar, na verdade, o tema Gestão de Pessoas, Desenvolvimento de Competências Sistêmicas, parte 2. Exatamente. Depois você pode seguir aqui no link a parte 1. Então, seguindo, né, essa reflexão extremamente atual, extremamente contextualizada hoje da gestão, de pensar uma gestão que seja capaz de desenvolver, tanto nos seus gestores quanto na sua equipe de colaboradores, uma perspectiva ou uma abordagem sistêmica. Nós, na nossa live passada, nós iniciamos um pouquinho sobre as teorias, né, do que nós entenderíamos por desenvolvimento de competências sistêmicas. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais os sentidos e os significados desta perspectiva organizacional, porque, na verdade, ela deve compor uma estratégia, eu vou chamar política, não no sentido partidário, mas política no sentido de organização institucional, e deve moldar toda a prática de gestão e, portanto, todo o modus operandi da organização, seja ela uma empresa, uma indústria, um comércio, uma escola, uma igreja, inclusive, uma ONG, uma organização não governamental, e ela vai desde organizações de pequeno porte a organizações de grande porte. De certa maneira, historicamente, as organizações de grande porte e aquelas com matrizes mais internacionais têm desenvolvido uma grande cultura baseada na abordagem sistêmica, no modelo de gestão. Porque isso traduz uma perspectiva que dinamiza a construção de uma cultura na organização em que todos os sujeitos, não é? Ainda temos um modelo muito presente de organizações departamentalizadas, por exemplo, o departamento de marketing, o departamento financeiro, o departamento operativo, o departamento, né, de recursos humanos, e cada um agindo de forma deslocada de um propósito mais geral da organização. Então, a ideia e a base do pensamento sistêmico é efetivamente pensar a organização numa perspectiva de um sistema vivo, né, que tem um movimento, e um movimento que ele se dá numa dinâmica interativa, em que os setores se interconectam, e que, efetivamente, para o cumprimento do planejamento estratégico da organização, que considera a missão da organização, né, a finalidade para que ele existe, e qual o seu papel no contexto da sociedade, e aí, obviamente, depende do tipo, né, de organização que nós estamos falando, mas também de pensar a visão dessa organização, né, como ela se vê no futuro próximo e como ela está construindo esse futuro próximo no dia a dia de sua vivência organizacional. Bem como os valores que estão presentes nessa organização, vamos dizer assim, são as pernas da mesa, né? As 4 pernas da mesa, que sustentam a mesa, o peso, a estrutura, né? E de maneira em que a mesa ela tem um papel social. Estou dando aqui como exemplo, né? De agregar, de aglutinar, de ser o espaço da refeição, da família, dos amigos. Então, os valores da organização, elas se caracterizam por aquilo que dá sentido e significado e, ao mesmo tempo, é o elan, é aquilo que liga todos os atores e sujeitos que ali compõem esta organização, seja ela uma empresa, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né, uma associação, uma fundação, até mesmo uma instituição religiosa, uma igreja, por exemplo, ou uma organização do poder público, uma prefeitura, a Câmara de Vereadores, o governo do Estado, e podemos, inclusive, pensar no governo federal, né? É um sistema, o Estado é um sistema que se estrutura em torno de um propósito, que está lá na Constituição Federal,
e que tem como meta a desenvolver um conjunto de serviços voltados para a sociedade. Então, uma organização ela existe porque há uma demanda da sociedade na qual ela existe para dar a cabo, né, para cumprir com esta tarefa. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que se especializa na área de material esportivo. Nós estamos vivendo agora o período das Olimpíadas. Então, qual a tarefa dessa loja? Né? Comercializar produtos esportivos voltados para um segmento que tem afinidade, interesse, não é? E disposição de fazer investimentos e adquirir os produtos comercializados por essa organização. Então, portanto, ela cumpre uma missão, né? É de atender as necessidades desta clientela na medida em que elas buscam no mercado consumir os produtos que ali são produzidos. Ali você tem uma cadeia de produção, que vai desde aquela loja que comercializa, você tem o produtor que produz, e você tem outros atores envolvidos, como, por exemplo, dentro da indústria, que tem a responsabilidade de vender, o setor de vendas, o setor de marketing, o setor de identificação de novas necessidades de produtos esportivos. Então, de pensar um conjunto de atores que estão envolvidos no negócio do esporte. Então, quando nós estamos falando de sistema, nós estamos pensando nessa cadeia que se interrelaciona com a finalidade de vender um produto ou de oferecer às pessoas um serviço. Então, desenvolver as competências sistêmicas é desenvolver a capacidade, desde os gestores aos colaboradores, de compreender esta dinâmica. Por isso, nós estamos tratando desta forma como uma abordagem sistêmica. Então, seguindo aqui os nossos slides, nós vamos, primeiramente, compreender o sentido e o significado de gestão de pessoas, que Avenato, né, é um dos grandes teóricos brasileiros que tem contribuído para a construção teórica, inclusive metodológica, da gestão de pessoas. Ele declara, portanto, que as pessoas são membros fundamentais para as corporações, no que se refere ao cumprimento dos serviços e ao alcance dos objetivos apresentados. Por outro lado, a empresa é o mecanismo, é o organismo, é o sistema vivo, como essas pessoas podem conseguir os seus propósitos. Então, portanto, fazer gestão de pessoas é compreender um sistema em que as pessoas atuam com um propósito de oferecer à sociedade produtos, bens ou serviços em que elas estão interessadas em adquirir. E, portanto, descobrindo esta oportunidade no mercado, a organização, portanto, se estrutura, não é? Do ponto de vista estratégico, porque o primeiro passo é compreender, a partir de um diagnóstico, quais são as necessidades de produtos, de serviços ou de bens que as pessoas têm interesse, identificar a potencialidade e as condições reais, materiais, para a produção deste bem ou deste serviço a ser prestado, e oferecê-lo, torná-lo conhecido pelas pessoas, pela sociedade, a tal preço que seja possível, não é? Que as pessoas possam, portanto, ter acesso a esse bem ou a esse serviço. Então, vejo que mais uma vez, nós pensamos aqui num sistema. Então, a gestão de pessoas se caracteriza, dentro do contexto da organização, como a forma material, concreta, de que a organização tem de fazer a gestão, né, o gerenciamento, a organização, o planejamento, a execução, o controle do fluxo de movimento dessas pessoas em razão de atender a esta demanda do mercado, que normalmente nós dizemos assim, como uma oportunidade de negócio, certo?
Então, vamos seguir aqui no nosso slide. Nós vamos observar, portanto, que no decorrer da nossa conversa de hoje, nós vamos procurar dar também um sentido a algumas palavrinhas para que a gente consiga desvendar de forma sistêmica, obviamente, uma compreensão desta perspectiva de desenvolver as competências sistêmicas, digo, nos gestores e nos colaboradores. Então, vamos entender aqui, dentro de uma perspectiva teórica, o que nós podemos entender por desenvolver. Então, a gente vai ver lá no dicionário que desenvolver diz respeito a tirar do invólucro ou daquilo que envolve, é desembrulhar. Então, desenvolver numa perspectiva sistêmica, nessa dinâmica, é abrir a mente, o nosso mindset, a nossa mente, o nosso pensamento, de uma perspectiva verticalizada para uma perspectiva horizontal ou, ainda mais, uma perspectiva circular. É uma mudança de perspectiva, sim, de fato, porque nós somos acostumados a olhar o mundo desta maneira. Por isso que a gente diz, a gente precisa romper com os nossos quadradinhos, né? Então, ampliar o nosso olhar 360 graus. É fácil? É não. Porque a gente não consegue, ó, me acompanha aqui, né? Mas nós precisamos desenvolver todos os nossos sentidos que nos permitam perceber e aí desenvolver, portanto, a nossa percepção. Como disse outra vez, na outra live, você precisa ampliar a percepção como os Thundercats, aquele desenho antigo. Dê-me a visão além do alcance. Coloca aí, Gustavo, nos caracteres. Dê-me a visão além do alcance. Ou ampliar a visão além do alcance. Esse é um pensamento em que nós, como gestores ou colaboradores em uma organização, precisamos desenvolver. Olhar para além do que está posto. Desenvolver os sentidos numa capacidade de perceber que aquilo que eu vejo é ainda maior. Aquilo que eu percebo pode ser ainda maior, e com certeza o é. É preciso, então, que eu esteja aberto, que eu esteja disposto a tirar esse invólucro que me impede de ver o todo. Porque nós somos acostumados a ver as partes, né? A ver os pedaços. Então, trabalhar numa abordagem sistêmica à gestão de pessoas é ajudar com que os gestores e os colaboradores procurem ver o todo. O todo não é apenas a soma das partes, ele é a integração das partes que se interrelacionam e formam o todo, tá bom? É desdobrar ou desenrolar o invólucro, é fazer crescer, aumentar as faculdades intelectuais. Perceberam aí o que eu estou dizendo? Dar incremento a, expor minuciosamente, tornar claro o obscuro, explicar. Então, é possibilitar no processo de trabalho todos os gestores da comunicação, da área de vendas, da área de produção, da área de logística, todos consigam compreender o projeto institucional, o planejamento estratégico, os sentidos e os significados desses produtos desenvolvidos ou dos serviços prestados aos clientes. De tal maneira que a capacidade de compreensão de sentido e significado acerca daquele produto ou daquele serviço seja, vamos dizer, compreendido por todos. Eu lembro, há um tempo atrás, de uma experiência escolar em que havia uma evasão escolar muito grande, uma ausência das crianças na escola. E esta escola, em conjunto, diretores, professores e até familiares, procurava entender o que estava acontecendo, não quererem ir à escola, ou iam para a escola e voltavam do caminho, né? E se descobriu, num dado momento, numa perspectiva sistêmica, de que essas crianças, algumas vezes, chegavam atrasadas na escola,
e elas eram orientadas a retornar para casa, né? O porteiro da escola, o vigia, ele era orientado a criança chegar 5, 10 minutos atrasada a voltar para casa. Obviamente, essa criança ou esse adolescente ficava pelo meio do caminho fazendo o que criança gosta de fazer, né? Brincar junto com os coleguinhas que estudavam no outro turno, que estavam brincando. Então, quando se percebeu isso, se chamou esses profissionais, eles não compreendiam muito sobre o que era o sentido e o significado da escola. Ele entendia, sim, muito bem a tarefa dele de fazer cumprir as regras, de entrar ou não na escola, conforme o disciplinamento do horário. Então, quando se percebeu o motivo e a razão das crianças retornarem para casa, se procurou desenvolver um trabalho juntamente com toda a equipe escolar, diretor, coordenador pedagógico, supervisores de disciplinas, professores, zeladores e vigias, de qual era a missão, a visão, os valores da escola, o projeto político-pedagógico, de tal maneira, né, a merendeira, de tal maneira que todos ali têm um papel importante no desenvolvimento do processo de aprendizagem daquela criança, porque ela já aprende ao chegar na porta da escola. A escola é um locus, é um templo, né, da aprendizagem. Portanto, tudo ali significa a oportunidade da criança aprender. Então, ela aprendia que ela não era bem-vinda. Então, a partir do momento em que se desenvolveu essa perspectiva em todos, se criou, por exemplo, ou se poderia ter desenvolvido uma sala de espera, em que a criança que chegou porventura atrasada por algum motivo, ela poderia ou entrar diretamente na sala de aula ou esperar dentro da escola, que é um lugar seguro, protegido, com um propósito institucional, né, para acolher essa criança, até identificar os motivos e as razões deste atraso, em casos eventuais, talvez acionar a família, mas em que uma equipe estivesse ali para acolher e levar esta criança para a sala de espera. Então, só isso você pode ter tido, e pela experiência, houve uma grande mudança em relação aos atrasos ou à vontade das crianças de não irem à escola, porque poderiam, porventura, ter uma desculpa, cheguei um pouco atrasado, não me permitiram entrar, agora não. Agora ela chegou atrasado, beleza, pode entrar, vai para a sala de espera, tem ali alguma atividade, na próxima aula ela, então, segue a vida escolar. Então, vejam a importância de ter um pensamento, uma abordagem sistêmica no contexto da organização. Você tem uma loja em que o cliente, né, chega ali para comprar, vai fazer uma pergunta ao vendedor, talvez técnica, sobre o produto, e o vendedor não saiba. E também não tem, ou por algum motivo, algumas organizações são tão hierarquizadas, que até falar com o gerente ou com o diretor de uma organização, muitas vezes é tão burocrático, tão difícil, que o vendedor prefere dispensar ali o cliente. Ou o cliente se autodispensa e vai embora, considerando que talvez o vendedor não tenha as informações técnicas necessárias sobre aquele produto. Então, essa é uma perspectiva que, com certeza, pode gerar resultados impactantes, em que todos compreendam os processos de produção, os processos técnicos científicos acerca daquele produto, daquele bem ou daquele serviço que é prestado ao cliente. Então, desde o vendedor, ao diretor de marketing, ao gerente de seleção de pessoas, né, ao setor financeiro, que isso vai ter um impacto lá, quando vende mais ou quando vende menos. Então, você tem uma organização sistêmica, em que tudo está focado no propósito da organização. Vamos, então, para o nosso próximo slide. Desenvolver, né? Nós já entendemos desenvolver como um movimento favorável portanto, favorável às pessoas. Então, o papel da gestão de pessoas numa organização é desenvolvê-las. Desenvolver essas pessoas, oportunidades, né? Meios, formas, estratégias, para que elas se sintam motivadas, integradas, aptas, que aí é o que nós vamos entender agora com o conceito de competência. Nós temos, no Brasil, essa perspectiva de pensar as competências a partir de 3 palavras-chave, que é conhecimento,
E conhecimento se adquire numa perspectiva acadêmica, né? Portanto, todos nós profissionais passamos por um processo de aprendizado na escola, na universidade, na faculdade, no curso técnico profissionalizante, ou no curso de iniciação profissional, né? Então, de certa forma, todos nós desenvolvemos um conhecimento técnico-científico, portanto, capaz de gerar produtos, né, de produzir e capaz de prestar serviços às pessoas, a partir, obviamente, das organizações em que nós estamos inseridos, seja qual o perfil dela. Esse conhecimento, ele, através dele e por meio dele, nós desenvolvemos um conjunto de habilidades, não é? Vamos dizer assim, de técnicas ou de tecnologias que nos permitem aplicar aquilo que nós conhecemos. Por exemplo, o técnico de enfermagem, ele aprende um conjunto de conhecimentos científicos, né, e técnicos, e ao longo do curso, ele vai desenvolver a habilidade, por exemplo, de aplicar a injeção, né, de aplicar o soro na veia, de fazer a entrega da medicação. Hoje, os técnicos de enfermagem estão cumprindo um papel maravilhoso no mundo, com a aplicação da vacina contra a Covid. Mas ele precisa entender também o que é esta vacina, quais são os efeitos que esta vacina pode ter no paciente. Ele precisa compreender a técnica adequada para a aplicação da vacina, porque esta é diferente das outras, que ele já estava acostumado. Então, você veja aqui que é preciso, embora ele já tenha todo o conhecimento técnico-científico adquirido no curso técnico lá de enfermagem, de novos conhecimentos e o desenvolvimento de novas habilidades. Então, o pensamento sistêmico no contexto do desenvolvimento das competências pressupõe também identificar, no contexto dos processos de trabalho, quais são as necessidades das novas aprendizagens. Nós vamos tratar isso na próxima live, em que nós vamos tratar sobre educação continuada e educação permanente. Então, me acompanhe na sequência. Então, a outra eu tenho conhecimento, sei da técnica, né? Eu tenho conhecimento, é o saber, eu tenho a técnica, que é o saber fazer, e tenho a atitude. Esse aqui é um comportamento da competência atitudinal. Não adianta eu ter o conhecimento, ter a técnica e não fazer. O fundamental é ter o conhecimento, estar apropriado da técnica e ter atitude. É o fazer acontecer, é tornar operacional aquilo que eu conheço e aquilo que eu já aprendi e colocar em prática. É agora o colocar em prática. Portanto, a competência é essa intersecção entre conhecimento, habilidade e atitudes. Valeu? Perfeito aí? Não é nada tão complexo, é coisa simples, é uma mudança da nossa forma de pensar, que é muito vertical, é muito hierárquica, né? Nossa cultura hierarquizada, em que sempre tem um que manda e um que obedece, numa cadeia, muitas vezes, castradora, na medida em que tem muitos profissionais e muitas organizações que preferem manter-se em silêncio, em razão de não ter a oportunidade, por exemplo, de sugerir, de propor, de desenvolver novas formas de execução do seu trabalho. Porque o que acontece muitas vezes é aquele funcionário que, por algum motivo, né, traz uma sugestão, uma proposta, ele vai ser perseguido, né, ele pode até ser demitido, porque nós temos uma cultura ainda muito competitiva, em que todo aquele que pode trazer uma ameaça, e isso também é uma visão muito atrasada e muito equivocada, baseado nessa ideia da sociedade competitiva, em que para eu crescer eu preciso destruir o outro, ou eu preciso neutralizar o outro, ou eu preciso ter controle sobre o outro, de tal maneira que esse é um modelo de organização que tende ao fracasso, porque as organizações hoje modernas são organizações que possibilitam a todos os trabalhadores, né, desde os gestores aos operacionais,
né, os colaboradores, eles consigam interagir, consigam ver a organização como um todo, possam ter ideias, sugestões de melhorar, de aprimorar, né, isso partindo da sua capacidade intelectual, que é inerente ao próprio ser humano e que é desenvolvida ao longo desses processos de ensino-aprendizagem, nos cursos técnicos, no curso superior, no ensino médio, no ensino fundamental, nos cursos de iniciação profissional. Então, é possível pensar uma organização como um organismo vivo em que ela permite, ela possibilita, ela incentiva, ela agrega a possibilidade desses trabalhadores de interagirem, se sentirem parte, né? Compreenderem a dinâmica estratégica da organização e seja capaz de levar isso ao cliente. Por exemplo, ou seja, na recepção de um hotel, nós estamos retomando no mundo as atividades de turismo, né, no Brasil, fora do Brasil, com segurança, desde que estejam vacinados. Mas é preciso hoje que esses profissionais estejam preparados para lidar com as pessoas que, por exemplo, resistem ainda ao uso de máscaras, né, têm dificuldades. Eu tomei as 2 vacinas, eu estou imunizado e, portanto, eu não preciso usar máscara. Isso não é uma verdade. E é preciso ter a capacidade técnico-científica, conhecimentos acerca das regras sanitárias, das medidas sanitárias, para orientar, por exemplo, o hóspede no hotel, né? Seja numa oficina mecânica, em que ali o trabalhador, né, o cliente, precisa também seguir as medidas de proteção. Então, veja que pensar do ponto de vista sistêmico exige todo um envolvimento do conjunto de pessoas ali envolvidas. É muito importante aqui o setor de recursos humanos, o setor de gente, a área de gestão de pessoas da organização. Então, pode passar, colocar aí o slide, Gustavo. Então, como eu disse antes, competência diz respeito a conhecimento, é saber, é ter o treinamento teórico, né, científico, intelectual. Mas competência também diz idade, ou seja, o conhecimento me permite compreender as formas e os meios de saber fazer o que eu conheço. É o treinamento prático, a vivência prática, é colocar em prática. E a atitude, efetivamente, voltando aí ao slide, é o querer fazer, é o se mover, né? É o mover-se para fazer, que aqui depende da pessoa, depende do profissional, seja ele o diretor, o gerente, o coordenador, o supervisor ou o vendedor, por exemplo, né? Então, é importante aqui todo um envolvimento, por isso pode passar o próximo slide, né? Todo esse sistema organizacional, pode colocar aí o slide, Gustavo. Não, o anterior. Isso. Vocês vejam que aí há uma interconexão entre todas as partes do sistema. Nós podemos dizer sistemas do sistema. Então, de tal maneira em que o profissional ele se compreenda como uma parte nesta rede, né? Uma parte nesse sistema. Que, porventura, se ali tiver um problema, ele vai criar em cadeia uma série de problemas. Como se nós resolvemos um problema em algum desses pontos, nós criaremos também uma série de soluções numa organização baseada no sistema. Beleza, vamos adiante? No próximo slide, nós vamos conversar um pouco sobre a perspectiva sistêmica. Então, o que é que a gente entende por sistêmica? É aquilo que afeta todo o corpo, tá? Relativo a sistema, relativo a sistemático. Por exemplo, a pessoa teve uma doença sistêmica, né, que atingiu todos os órgãos do organismo humano. Normalmente, ali, a pessoa tende a vir a óbito, né? Então, nós podemos ter problemas sistêmicos na organização que poderão, sim, levar a organização à falência. Mas nós podemos ter também resolutividades sistêmicas que permitam o crescimento da organização. É uma mudança de mentalidade, mas é uma mudança de
postura, é uma mudança de técnica, né? É uma mudança tecnológica. Veja que está tudo conectado, né? Interconectado. Nessa perspectiva, houve uma reação sistêmica à vacina, por exemplo, né? Então, a vacina, ela tem um papel, na maioria das vezes, ela é desenvolvida com o vírus inativado e é aplicado, né, este vírus inativado no organismo para que na hora em que a pessoa tenha contato com o vírus, o corpo já tenha desenvolvido os anticorpos. É isso que é a vacina da Covid. É um vírus inativado que é aplicado na pessoa e é lá o contato com o novo coronavírus, o organismo já reconhece este vírus e desenvolve aí os anticorpos protetivos. Por isso é necessário tomar a primeira e a segunda dose. Cada dose tem a sua, vamos dizer assim, seu propósito científico. Então, é importante que você tome as duas doses. Se não me engano, só a vacina da Janssen é que é apenas uma dose, mas as demais vacinas são duas doses. Coronavac, a Pfizer e a AstraZeneca, além de outras que tem por aí. Então, vejam a necessidade até de nós compreendermos isso, para termos uma informação científica, validada, com evidências, capaz de tranquilizar, não é, o nosso cliente. Aqui, por exemplo, o caso, um profissional de saúde informando ao seu cliente, ao seu paciente, a importância da vacina, o protocolo da vacina, a bula da vacina, né, e como deve ser aplicado e orientado ao paciente. Então, sistêmica, desenvolver uma competência sistêmica, seja capaz, portanto, de ser sistematizada e compreendida por todos os sujeitos envolvidos ali. Beleza? Me acompanhando? Então, agora, ao desenvolver na organização esta abordagem sistêmica ou desenvolver nas pessoas vivas, legal isso, né? Porque são sujeitos vivos e, portanto, sujeitos em movimento, com criatividade, né? Com liberdade, com autonomia, com motivação, motivo para ação. É preciso desenvolver isso na nossa equipe, no nosso time, para que a gente consiga alcançar novos resultados. O que foi feito até agora talvez não tenha gerado. Então, é hora de mudar. Nós estamos aqui nesta conversa propondo que a abordagem sistêmica é uma possibilidade muito significativa de ter alterações aí na sua organização, seja ela uma fábrica, uma escola, um hospital, né, uma instituição pública, uma prefeitura, um órgão estadual ou até mesmo o governo federal. Então, pensar uma organização sistêmica passa também por criar esta cultura na organização, envolvendo todos os atores. Vejamos, então, que resultados nós podemos ter a partir do momento em que nós passamos para um modelo de organização baseado na abordagem sistêmica e que resultados possíveis essa abordagem, a partir do desenvolvimento da competência sistêmica, pode trazer. Primeiro, melhorar a organização dos processos de trabalho, em que todos os processos estão interligados, estão interconectados. Se relacionar com as diversas frentes da organização. O setor de produção, ele precisa interagir e dialogar com o setor de marketing, que precisa dialogar com o setor de vendas, que precisa interagir de forma muito articulada com o setor de vendas. Então, definir metas, indicadores, né, e estratégias, aqui é fundamental, porque muitas vezes determinados setores da empresa definem as metas tão fora da realidade que o setor operacional vai dizer, eu não tenho condições de dar conta disso. Quer dizer, eu não fui ouvido. Então, como que nós vamos alcançar as metas se nós não participamos efetivamente do processo de definição dessas metas? Isso acontece, é comum em quase todas as organizações. Obviamente, naquelas
que tem uma abordagem sistêmica, isso não acontece, porque o próprio processo de construção estratégico se dá com a participação de todos. A tendência é alcançar quase 100% ou 100% as metas estabelecidas. Para isso, é também importante esse conjunto de pessoas, de atores, construírem também os indicadores. Os indicadores são os caminhos a serem percorridos e que vão nos permitindo identificar os resultados alcançados no processo, não é, de execução do produto ou da venda do produto ou, né, da aproximação com o cliente. Alinhar pensamentos e formas de agir, isso é fundamental. Esse é um desafio em muitas organizações. Tem até empresas que contratam os funcionários e não os preparam, né, para conhecer a cultura da organização, qual é a missão, quais são os valores, né, como é que se dá o dia a dia de funcionamento da organização, as regras de convivência, o pacto de convivência, a aderência desse profissional à dinâmica da organização. Isso muitas vezes leva a uma frequente contratação e demissão de profissionais. Entendeu a importância de fazer esse alinhamento de pensamento e das formas de agir dentro dessa organização sistêmica. Melhora a administração de crises, porque nós temos muito mais possibilidades dentro de uma organização sistêmica de identificar com antecedência os sinais que a gente pode dizer assim, como na saúde se diz, né? A gente pode identificar os sintomas, identificar nos sintomas os sinais de crises, evento que possivelmente esta organização poderá vir a ter. Analisar as situações de risco. Então, você tem mais possibilidade de ter um conjunto de visão, né, mais ampliado, que vai te permitir tomar uma decisão mais assertiva. Estar presente independentemente da área ou setor, mais disposto a oferecer auxílio dentro de outras modalidades, né, dentro de outros setores da organização. Às vezes, a equipe do marketing consegue ter uma visão, considerando a demanda das necessidades da sociedade, da clientela, do que o setor de produção. Mas é preciso, então, o setor de produção e o setor de marketing, o setor comercial, o setor financeiro, o setor de RH, planejarem juntos, identificarem juntos as oportunidades, ao mesmo tempo os desafios, construírem as pontes, os canais, para que a gente consiga estar mais ativos, com respostas mais adequadas à necessidade da clientela, né? Ponderar e avaliar os processos e os resultados, enxergar a organização como um todo. Esse é um grande resultado. Se ao final deste processo a gente conseguir olhar o todo, que não é apenas a soma das partes, mas é a inter-relação dessas partes que compõem o movimento sistêmico, beleza? Então, vamos pensar aqui nos níveis de abrangência das competências sistêmicas, nosso próximo slide. Então, ele tem um nível intrapessoal, portanto, ele exige uma mudança de perspectiva e de percepção pessoal. E aqui é, portanto, necessário investir na qualificação de cada trabalhador, desde o diretor ao gerente, ao operacional. Ela tem uma abrangência interpessoal, que se dá na relação entre os profissionais, entre os colaboradores e diretores, entre diretores e diretores, entre diretores e supervisores e coordenadores, ou seja, é preciso que haja uma dinâmica entre essas pessoas, inclusive de compreensão dos sentidos e significado do negócio. É intragrupal, dentro de um grupo, dentro de uma equipe, né? É preciso que haja uma inter-relação neste grupo, e intergrupal, entre os diversos grupos e as diversas equipes que compõem a organização. Então, aí são os diversos níveis de abrangência das competências sistêmicas. Vamos ver, então, aqui a aplicação da competência sistêmica. Nós teremos, então, a inteligência das emoções, porque a organização, como eu já falei no slide anterior, é feita de pessoas
E pessoas, portanto, são feitas de um conjunto de inteligências, a inteligência emocional, a inteligência intelectual, racional, a inteligência espiritual, aqui não só no sentido religioso, mas até mesmo no sentido de filosófico, né? Das razões que nos permitem existir e coexistir na relação com os outros. Portanto, aqui é de pensar esta inteligência na perspectiva das emoções e dos sentimentos, porque eu penso que não tem mais hoje, numa sociedade como a nossa, dizer que os trabalhadores ou os gerentes e diretores têm que deixar os sentimentos lá fora. Isso não existe. Aquele pai, aquela mãe que eventualmente teve um problema em casa, aquele problema vai estar com ele durante o dia todo no trabalho. E como que nós vamos lidar com isso? Como que esse sentimento, essa emoção vivenciada por esse trabalhador, por esse diretor, vai impactar no conjunto do processo produtivo dele na organização? É preciso que nós tenhamos estratégias e formas de escuta, né, formas de apoio, de suporte que possibilitem, mesmo diante desta situação, este trabalhador, este diretor seja produtivo. Para isso, nós vamos ter uma gestão baseada em evidências. Não podemos trabalhar no achismo. Eu acho que pode ser assim. Eu já, né? Quer dizer, precisamos ter evidências científicas que nos permitam as condições de conhecimento técnico-científico e tecnológico para tomarmos decisões assertivas que alterem a situação vivenciada, mude a cultura da organização ou a fortaleça, conforme o caso de cada organização. Portanto, essas evidências, ela tem 3 dimensões importantes. Ela tem uma dimensão da racionalidade, portanto, ela precisa ser baseada no conhecimento científico. Ela tem uma dimensão do raciocínio, da capacidade do pensar, da capacidade do refletir e lógica, na medida em que há um intercâmbio, uma interação entre esses 3 elementos, para que a gente possa tomar decisões. Por exemplo, ali o vendedor, na hora de vender um produto ao cliente. Ele precisa conhecer o produto, ter informações técnicas sobre o produto, eventualmente informações, eu acho até nem eventuais, concretas, acerca dos efeitos danosos ou danos que esse produto pode acarretar no planeta. Por exemplo, quem trabalha em lojas que vendem produtos agrotóxicos, precisa ter conhecimento dos efeitos que aquele agrotóxico pode ter para a sociedade e ter as condições, né, de levar os clientes à capacidade de adquirir aquele produto, compreendendo os benefícios que ele traz para a sociedade. Portanto, tudo isso, do ponto de vista aplicativo, é que vai permitir, desde o diretor, ao gerente, ao coordenador, ao supervisor, ao vendedor, ao atendente na recepção do hotel, ou ao taxista, ou ao professor na sala de aula, o prefeito, o governador, o vereador, né, ou o líder de turma, né, quer dizer, os atores que se interrelacionam, compreendendo do ponto de vista da aplicação prática da competência sistêmica, sejam capazes de tomar decisões. Ok? Não era isso que nós queríamos conversar com vocês hoje. Na nossa próxima live, nós vamos conversar sobre gestão de pessoas, educação permanente e educação continuada. Um abraço e até a próxima. Vem comigo!